Esse vídeo vai ser sobre a apropriação original, que é um conceito fundamental da ética libertária. Eu já expliquei a ética libertária, o argumento que prova a ética de propriedade privada, que é a ética libertária, no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada e também no meu artigo Deduções Filosóficas. Eu vou fazer aqui um breve resumo desse argumento. Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é ética, e ética significa o estudo de quais ações podem ser permitidas ou proibidas, ou seja, o estudo de uma regra que defina ações e, na verdade, ações interpessoais como permitidas ou proibidas. Ou seja, uma regra na sociedade, definindo sociedade como interação entre indivíduos ou interpessoalidade. Então, em outras palavras, a gente pode chamar a lei de regra natural social. Por que regra? Por que natural e por que social? Porque ela é uma regra que define ações. Essas ações têm que ser definidas por um critério impessoal, ou seja, por um critério natural, por um critério racional. Não é determinada por alguém, eu quero que seja assim e acabou. Até porque isso seria contraditório. Você teria uma autoridade determinando o que é permitido ou proibido, ou seja, ela então se dá a permissão de controlar outras pessoas e essa permissão só vale para ela. Então, não é uma regra que se aplique a qualquer indivíduo. E aí, entre duas autoridades, para você determinar qual das duas é uma autoridade válida para controlar os outros, você só pode determinar isso através da força. Essas duas autoridades vão ter que usar a força uma contra a outra e a vencedora vai impor a sua força sobre os outros. Ou seja, se uma regra não for aplicada igualmente, universalmente, ela não é uma regra, de fato. Ela só simplesmente significa a lei da força, que na verdade é a lei da física. Simplesmente as pessoas vão brigar fisicamente e quem for fisicamente mais capaz vai determinar as regras, que é o que o Estado faz. Então o Estado é o resultado de não se seguir a lei. É o resultado de não se seguir a regra natural social. Por isso que a lei do Estado é chamada de lei positiva, uma lei imposta pela força. Então, como a gente determina qual é a lei verdadeira, qual é a lei válida, qual é a lei justa? A gente determina da seguinte forma: essa lei ela não pode entrar em contradição, então ela tem que determinar quais ações são permitidas ou proibidas, sendo que, caso os indivíduos sigam essa lei, eles não entrem em conflito, porque se ela permitisse conflitos, ela seria uma lei incoerente. Como conflitos são baseados em recursos escassos, então a lei tem que determinar o usuário legítimo de cada recurso escasso. Esse usuário se chama proprietário, o recurso dele se chama propriedade, logo deduzimos a lei de propriedade privada. Isso foi o que eu já expliquei no vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade e no artigo Deduções Filosóficas. Ok, agora surge a pergunta, que é o assunto desse vídeo, da apropriação. Como você se torna proprietário de algum recurso ou como você deixa de ser proprietário de algum recurso. E isso a gente também deduz da própria lei de propriedade privada. A lei de propriedade ela é restrita pelos conflitos. Aquilo que gera conflitos é restrito pela lei. Agora, você usar um recurso que não tem dono, você usar um recurso que é o que a gente chama de apropriação original, que a gente chama de você ser o primeiro usuário de um recurso. Aquele recurso não tem dono e você usa, isso é uma ação livre de conflitos. Se ela é uma ação livre de conflitos, ela é permitida. Então, é permitido pela lei usar um recurso sem dono. Agora, o que acontece se você usar um recurso sem dono e aí uma segunda pessoa quiser usar esse recurso ao mesmo tempo? Aí sim, isso seria um conflito. Logo, tem que se determinar o usuário legítimo. Como o seu primeiro uso foi legítimo, então você é o usuário legítimo, você é o proprietário. Então, a gente pode deduzir que ao ser o primeiro usuário de um recurso, você se torna o proprietário desse recurso pela lei. Porque o seu uso é livre de conflitos e o uso de uma outra pessoa geraria conflitos. Então, essa é a dedução da apropriação original. Agora, isso por si só ainda deixa muitas dúvidas. Por exemplo, digamos que eu use um recurso, mas eu abandone ele e outra pessoa vai lá e ela não tem como saber que eu sou o proprietário. E aí, por isso, a gente tem umas outras regrinhas deduzidas disso. Por exemplo, a regra de armazenamento, que determina que, ao usar um recurso, você pode fazer a ação de armazená-lo para uso futuro. Isso
explica a confusão, por exemplo, dos mutualistas, que acham que ao deixar de usar um recurso, ele deixa de ser seu. Não, você está usando ao poupá-lo, ao armazená-lo, isso por si só já constitui um uso para que você possa continuar usando ele no futuro. Então você pode guardar e armazenar recursos e continuar sendo proprietário deles. Uma outra regra é a regra de demarcação, que diz que você tem que tornar evidente que você é o proprietário de um recurso. Por exemplo, se você vê um lugar cercado, isso é evidente, é um meio de comunicar que aquele lugar tem um dono. Se você pular a cerca, você está violando propriedade. Então, agora, se você não colocar nenhum sinal, nenhuma evidência de que você é o proprietário, as outras pessoas não podem ser culpadas de usar aquilo, porque aquilo não está demarcado, elas não têm como saber que aquilo é uma propriedade, e aí, por isso, ela é considerada abandonada. Se você não tem como provar que uma propriedade é sua, ela está abandonada. Então, se você acha algum recurso que não tem nenhum sinal de ter algum dono, então aquele recurso pode ser considerado abandonado e logo você, ao usá-lo, você é o primeiro usuário. E aí nós temos outras regras, como por exemplo transferência, que todas essas regras são deduzidas da primeira. São implicações lógicas da lei de propriedade. Tudo que você precisa para saber essas regras é deduzir. Por exemplo, a transferência diz que você pode transferir sua propriedade para outra pessoa. Um contrato que diz que você pode comprometer certos tipos de uso das suas propriedades condicionados a certas condições e fazer isso um contrato com outra pessoa e se comprometer um proprietário com outro proprietário. Isso também é deduzido da lei. E aí, violação de propriedade, punição também são coisas deduzidas, mas o assunto desse vídeo é a apropriação original. E outra pergunta que as pessoas têm é, por exemplo, se você chegar num continente e esse continente estiver vazio, se você se torna o dono do continente inteiro. Ou, por exemplo, você vai para Marte, você é o primeiro ser humano a pisar em Marte, Marte agora se torna sua propriedade. Óbvio que não. Óbvio que não, porque você se torna proprietário só dos recursos que você usou. E você não usou o planeta inteiro, você não usou o continente inteiro. Você só usou aquele lugar ali que você pisou. Então, se você cercar aquele lugar, se você tornar evidente que ele está cercado, que ele é sua propriedade, que você usou tudo que está ali dentro, aí sim você pode se tornar um proprietário. Claro que você não vai fazer isso com um planeta, nem com um continente, nem com um território muito grande. Então isso não é absolutamente um problema da ética libertária. Você pode se apropriar daquilo que você usa. Aquilo que você não usa não é sua propriedade. Não é só eu apontar para um astro e falar, é meu, não tem dono, então é meu. Não, você tem que usá-lo. Você usou? Não. Então não é seu. Se tiver alguma pergunta, coloque nos comentários, inscrevam-se, apoiem o canal e até o próximo vídeo.